Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um sábado de comentários, né? E o tema de hoje é sobre a prostituição. A prostituição não, desculpa. O tema de hoje é sobre o aborto, né? Então nós vamos abordar alguns assuntos, né? Sobre o aborto e eu vou fazer o comentário. Então, eu agora passo para uma prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, meus guias, meus guardiões, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, por mais um comentário, né? Sobre um tema que é muito importante, sobre o aborto, e que eu possa fazer um excelente comentário e principalmente levar a mensagem para alguém que está me ouvindo, me escutando nesse momento, e que seja de forma importante para essa pessoa ou para as outras pessoas que estão no momento me assistindo, né? Então, peça permissão a Deus para que eu possa fazer um excelente comentário, né? E pedindo para os dois lados da vida, dando todos juntos graças a Deus. Então, vamos começar agora a falar sobre o aborto, né? Mas antes de falar sobre o aborto, eu vou falar sobre a encarnação do espírito, né? Então, o espírito, a encarnação dele começa na sua preparação, né? A preparação é escolhendo o corpo dele, a hora que vai nascer, né? Escolhendo seus pais, escolhendo a encarnação, escolhendo e tendo a hora de retorno ao mundo espiritual. Nesse momento, o espírito começa a encarnação dele, né? Aí o que acontece? Quando esse pai e a mãe foram escolhidos para o espírito, forem ter relações sexuais, o espírito vai para o local, né? E aí, quando o espermatozoide se une ao óvulo, nasce o espírito dentro do ventre da mãe. E aí ocorre uma explosão de informações. Essas informações são da mãe e do pai, né? Então é por isso que o filho ele vai parecer com um parente distante da mãe, do pai, porque são essas informações. E aí, a encarnação desse espírito, ela só vai estar formada mediante ao grau evolutivo dele, né? Quando ele tiver com 4 anos, 5, 6, 7 anos, no máximo, está formado a encarnação dele, né? Que aí termina também um ciclo, né, do perispírito, que é o perispírito que forma o nosso corpo, dele juntar todas essas informações, moléculas por moléculas, né? Aí quando termina esse ciclo dele, a encarnação já está completa. Então, nesse período, o espírito fica no ventre da mãe até 9 meses. Depois de 9 meses ele sai, né? Que é chamado nascimento externo. Então, o que acontece? O aborto, ele na questão 358 do Livro dos Espíritos, ó, 358, Livro dos Espíritos, assim, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Por isso que tem pergunta e resposta no Livro dos Espíritos. O aborto voluntário é um crime
qualquer que seja a época da concepção, aí a resposta: existe sempre crime quando transgredes a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra cometerá sempre um crime tirando a vida à criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. A questão 359, ainda do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí a resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe, né? Então a colocação não fazer o aborto, né? Então a questão 258 é crime, né? Quando a pessoa pratica o aborto, né? Então é crime fazer isso. Só não é crime quando tem que salvar a mãe, entre a mãe e o filho, salvar a mãe, e também quando é espontâneo, tá? O aborto espontâneo não é crime, né? Aí vamos entender o seguinte: tem alguns detalhes nesse contexto, tá? O primeiro detalhe, né? Porque nós já sabemos que é crime, ponto. Crime mediante as leis de Deus, tá? A lei humana é uma coisa, a lei de Deus é outra, né? Então as pessoas não entendem isso. Um país ele pode ser liberado o aborto, é lei humana, não é lei de Deus. E aí quem pratica o aborto nesse país, quem apoia o aborto nesse país, vai prestar conta com Deus, porque você está indo contra as leis de Deus, né? E nós não podemos ir contra as leis de Deus, mesmo sendo lei humana. Então, todas as pessoas que estão envolvidas, né, em aborto, né, começa pela mãe, começa o marido, os médicos, os enfermeiros, todos estão envolvidos, secretários, vó, avô, tia, tio, amigos, primos, todos que estão envolvidos vão prestar conta depois com Deus, né? No Nosso Lar tem uma passagem que André Luiz ele coloca que uma mulher queria entrar no Nosso Lar, né? E ela estava assim tão preocupada em querer entrar, só que um espírito observou nela que ela estava cheia de vampiros pelo corpo dela. Ele conseguiu enxergar no perispírito dela de tanto aborto que ela tinha praticado, mas ela não fazia aborto nela. Ela era uma médica e ela praticava aborto. Ela foi proibida de entrar no Nosso Lar, né? O Geraldo Lemos, Geraldinho, em palestras dele, ele fala que a pessoa que pratica aborto, ela antes ia para as sombras, né? Hoje não tem mais, e algumas tentaram até entrar, algumas vão para um umbral grosso, nem um umbral fino não entra, né? Porque o Nosso Lar é um umbral fino, ele não entra, né? É proibido de entrar. E a partir de 2057, quem pratica aborto não vai adentrar dentro do planeta.
Porque o planeta de regeneração não aceita esse tipo de prática, né? Então, isso é muito importante, né, fazer esse questionamento. Então, outro dado que é importante frisar, né, sobre o aborto, nós já sabemos que quem estiver envolvido com aborto vai prestar conta depois com Deus. E dependendo do caso, não vai poder mais encarnar no planeta Terra, a partir de 2057. Então, outro dado também que é importante frisar, que é o seguinte: o espírito, ele se preparou, né? Ele se preparou para encarnar. E aí, a vida dele foi tirada. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Só Deus que dá a vida ou retira. Mas ninguém, né? E aí, esse espírito, ele fica perturbado quando ocorre o aborto, né? Ele se revolta, né, contra essa mãe, contra esse pai, principalmente contra a mãe, né? E quando a mulher faz o segundo aborto, é pior ainda, porque os dois espíritos, eles se unem, né? Eles se unem, se juntam, e essa junção vai virar uma massa, né, espiritual, e essa massa espiritual vai provocar câncer de útero na mãe, né? E sem contar as perturbações que essa mãe vai ter por causa de ter praticado o aborto. E às vezes uma pessoa que tem problema de câncer de útero é provocado de aborto de outras encarnações, né? Então, é nesse contexto que as pessoas têm que fazer uma grande observação, né? Procurar evitar o aborto. Eu já vi assim, eu já ouvi vários comentários assim, que no meu ponto de vista, com todo respeito, né, a esses comentários, que a mulher que praticou o aborto, né, ela disse que ela morava com a família dela e ela estava grávida, e ou ela abortava ou ela morar na rua. Isso é um absurdo, né? Em dizer que vai morar na rua. Agora, você tira uma vida e as consequências que a pessoa passa a ter, né? Também depressões também. Então, tudo isso, todo esse problema do aborto prejudica a mulher, prejudica todos que estão envolvidos, né? Tem um caso interessante de uma mulher que ela tinha uma vida muito boa, a família dela era rica, né? E ela foi estuprada. Aí os pais dela faleceram, né? E ela não fez aborto. E os pais dela faleceram e deixaram toda a herança para ela e para os irmãos dela. Só que os irmãos dela eram viciados em jogos, né? Perdeu toda a fortuna nos jogos. Então ficaram todo mundo pobre. E ela com o filho, né? E criou o filho na pobreza. E viveu o restante da vida na pobreza com esse filho. Só que na parte idosa dela, quando ela ficou idosa, ela teve problema de saúde e problema econômico. E aí foi esse filho dela, esse filho dela que cuida dela, né? Esse filho que ela não abortou, né? Que cuida dela, da saúde dela e cuida economicamente dela,
né? Então, vê a importância dela não ter feito aborto e esse filho que ela não abortou está cuidando dela na vida idosa dela. Então, nós temos que entender isso, né? Tudo que nós fazemos na Terra de bom, ela tem uma resposta, né? E tudo que fazemos de errado, né, na Terra, nós vamos ter uma resposta bem complicada para a gente, né? Então, essa senhora, se não fosse essa atitude dela de ir contra o aborto, que ela foi estuprada, que tem muita gente que fala assim, aquela mulher, ela fez o aborto porque ela foi estuprada, ela não ia amar o filho, né? E nós temos que amar o próximo com seus defeitos, né? E aí fala que vai fazer o aborto por causa disso, que foi estuprada, e não podemos fazer isso, né? A gente tem que analisar nada acontece por acaso com a gente. Tudo existe uma causa e efeito, né? Se algumas pessoas estão bem, porque elas no passado praticaram a caminhada do bem. Se muitas pessoas estão mal de saúde, ou mal economicamente, ou por outros fatores, né, assim, não se dá bem em relacionamentos, é porque são erros de vidas passadas que está resgatando agora. Agora, como nós resolvemos qualquer problema, né, de nossos erros, né, aqui no planeta Terra? Praticando bem. Só praticando muito, muito, muito bem, o que vai acontecer com os nossos erros aqui na prova? Ou eles não vão acontecer, ou eles vão ser, as provas serão leves, que as pessoas nem vai sentir direito, né? Então, isso as pessoas não entendem, só quer ficar preso aos desejos, né, das paixões mundanas, né, e preso ao materialismo. E aí é complicado, né? Quem faz essa posição vai ter problemas, porque como na questão 358 fala, quando a gente não respeita as leis de Deus, a gente vai ter problema. É a lei de Deus, a gente não pode ir contra as leis de Deus. Temos que fazer as coisas certas, as coisas corretas, tá? E o aborto é uma coisa errada, né? Hoje está tendo uma discussão aí nos Estados Unidos, né? Aqueles que apoiam vão ter problemas depois, porque está apoiando a tirar a vida, e ninguém pode tirar a vida de ninguém. É esse que é o contexto final. A gente está falando de vida, e que só quem pode tirar a vida de alguém no planeta Terra é Deus. Ele pode tirar e pode dar vida, né? Então, como eu falei, então por que eu disse que a partir de 2057 não vai ter mais quem faz parte em prática de abortos, não vai mais encarnar no planeta Terra em 2057, a partir de 2057, por causa do planeta de regeneração que não aceita isso. E também não temos mais esses planos. No planeta Terra nós tínhamos 7 planos, né? Que era o plano das trevas, o plano das sombras, umbral, o plano das artes e ciências, o plano dos julgadores do Evangelho do Cristo e o plano dos ministros do Cristo. Saiu as trevas e as sombras. Então, esse grupo que estava envolvido só em aborto,
iam para as trevas quando fazia a passagem da vida material para a vida espiritual. Em alguns casos mais leves, umbral grosso, nem umbral fino, né? Então, esse grupo não vai mais, a partir de 2057, encarnar no planeta Terra, né? Então, é esse contexto que me fez fazer esse comentário sobre o aborto, né? Então eu não tenho mais nada para falar, foi um comentário também rápido também, falar sobre o aborto. Porém, no próximo sábado, né, eu vou falar sobre a dor, né? E eu vou falar sobre a dor, é o seguinte, eu vou citar, de um livro, né, chamado Irmão Ernest. Esse livro aqui, A Dor, né? Irmão Ernest. Irmão Ernest é um espírito inglês, tá? E esse espírito inglês, ele vem na falange de Francisco de Assis, né? Então ele tem assim, ele faz palestras, né? Ele incorpora no médio dele e faz palestras. E sempre ele vai contando uma história. Então ele tem alguns livros. Então eu peguei a dor, não vou falar sobre o livro inteiro, porque o livro inteiro ele fala de dores, né, de acontecimento, e eu vou pegar 2 dores dessa, de um garoto, né, que ele faz uma prece e vai salvar, nessa prece salva seu pai que está internado, e de uma moça daqui do Rio de Janeiro, né? Ela teve um câncer de intestino, e quando ela soube desse câncer de intestino, ela foi morar assim na região dos lagos, né, Araruama, que é um local de praia também. Então ela morava, se não me engano, aqui na Tijuca mesmo, onde eu moro, e ela foi morar nesse local, né? E aí ela começou a fazer o bem numa comunidade, tanto ela fazer o bem, ela recebeu méritos e ficou curada desse câncer, né? Então eu vou fazer esse comentário, né, dessas 2 histórias do Irmão Ernest, do livro A Dor, e vou fazer comentário das outras dores, né? O porquê tantas dores que nós temos, e como a gente é o exemplo dessa mulher, né, que teve câncer no intestino, né, e ela conseguiu se superar mediante a prática de só do bem, né, ao próximo, e ela conseguiu ficar curada através dos seus méritos, né? Então eu vou falar isso, ela teve desméritos, por isso que ela teve o câncer, e através dos méritos dela ela se curou do câncer, né? Então eu vou falar sobre isso também, né? Então é isso, no próximo sábado, né? O tema será a dor. Gratidão, né, por terem me assistido e me ouvido, né? E agora eu vou passar para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda e meu anjo guardião, né, por ter feito esse comentário de uma forma excelente. E com certeza eu sei que eu vou atingir aquela pessoa ou aquelas pessoas que precisaram ou precisam dessa informação, né? Então, peço a permissão para dar por encerrado mais esse comentário, dizendo todos dos 2 lados da vida, graças a Deus. Gratidão, aleluia, amém. Deus abençoe a todos.